Nesse vídeo a gente vai discutir o processo de dissolução, que é o processo de dissolver, né, dispersar um soluto em um solvente. Então essa figura aqui está mostrando de uma maneira esquemática, né, o processo de solução do cloreto de sódio, NaCl, em água. Então o que acontece? Né? Acontece que o solvente vem e vai sequestrando, né, vai retirando as partículas do sólido com o tempo. Né? Então aqui está mostrando as várias partículas do sólido aqui que vão sendo sequestradas pelas moléculas do solvente. E à medida que essas partículas são sequestradas pelo solvente, vão sendo dispersas pelo solvente, o sólido vai se dissolvendo, né? Vai, digamos, desaparecendo na solução. Né? Imagine quando você coloca uma pitada de sal em água e dá uma agitada. Né? Esse é o processo que ocorre. As partículas do solvente vêm e vão interagindo com as partículas do soluto e vão dissolvendo ele. Né? Nesse caso aqui do sólido, ele vai separando as cargas, né? As partículas que estão carregadas do sólido. Mas, por exemplo, num açúcar, que é um sólido, não é um sólido iônico, é um sólido molecular, né? Uma molécula, o processo é bem semelhante. Né? As partículas do solvente vêm e circundam, né? Rodeiam a partícula do soluto e vão dissolvendo ele, vão tirando ele do sólido. Né? Então, na verdade, um processo de solução envolve três interações. Né? Interações do soluto-soluto, solvente-solvente e soluto-solvente. Para um soluto ser dissolvido no solvente, as interações soluto e o solvente têm que ser favoráveis. Né? Tem que ter uma interação boa entre as moléculas do soluto com as moléculas do solvente para o soluto se dissolver numa solução. Aqui está mostrando esquematicamente uma maneira de interpretar o processo de solução, dividindo o processo basicamente em duas etapas. Primeiro, a separação das partículas do soluto, depois a formação de cavidades no solvente e depois o encaixe do soluto nas cavidades do solvente. Essa energia liberada ou absorvida quando a gente coloca um soluto no solvente pode ser relacionada à entalpia de dissolução, né, quando o processo é realizado a pressão constante. Aqui está uma maneira melhor representada o processo, né, basicamente duas etapas. Aqui está demonstrando o caso da dissolução de um sólido iônico num solvente, pode ser água, por exemplo. Então, primeiro a gente tem a separação do sólido, a gente tem um sólido e separa as partículas do sólido, forma o sólido aqui, as partículas do sólido passam para o estado gasoso, né, quando são separadas. Essa variação de entalpia é chamada entalpia de rede, e depois essas partículas do soluto separadas são introduzidas no solvente e a gente tem o ΔH de hidratação, no caso quando o solvente é água. E no final das contas, o ΔH de dissolução, né, o ΔH de solução, contém essas duas partes. Né? Essa energia de rede aqui, entalpia de rede, que é a energia necessária para a gente separar as partículas do sólido, e depois a energia de hidratação, né, que envolve a interação do soluto com o solvente. Então a gente tem duas situações, né? O ΔH de solução pode ser negativo, né, ou pode ser positivo, dependendo das energias de rede e energia de hidratação. Dá para ver aqui pelo diagrama, né, que a energia de hidratação sempre é positiva. Né, você sempre tem que fornecer energia para separar as partículas do sólido iônico do retículo cristalino. Né, que lembrem, né, se a gente for analisar aqui, as partículas do sólido têm cargas opostas. Né, e cargas opostas se atraem. Então, para separar essas cargas, se requer energia. E a gente aqui está pegando a situação que a energia ΔH de hidratação é sempre negativo. Né, é sempre atrativo você colocar cargas negativas em água, né? Porque lembre que a água é uma molécula bem polar, né? Então a interação da água com partículas carregadas é bem atrativa, né? Tem uma interação bem forte aí envolvida. Então a gente tem essas duas situações. Bem, percebam aqui, né, que essas duas energias aqui são bem próximas em valor, né? Por exemplo, quando os íons são pequenos e têm cargas bem elevadas, né, cargas mais 2, mais 3, a entalpia de rede tende a ser bem grande, mas a entalpia de hidratação também. Então é difícil a gente estimar se o ΔH de dissolução vai ser negativo ou positivo. Além disso, né, a gente sabe que para julgar se um processo é espontâneo ou não, a gente não avalia só o ΔH. Né? A gente lembra que a gente tem que avaliar o ΔG. E ΔG é ΔH menos TΔS. Então a gente tem que avaliar também a parte entrópica do processo. Né? Em geral, o processo de solução tem envolve uma variação de entropia positiva, o que é bom, né? Favorece o processo. Só
interpretando aqui para essas figuras, né, dá para ver que esse estágio aqui, quando o soluto está dissolvido, é um estado bem mais desorganizado que esse estágio inicial aqui, que o soluto não está dissolvido, né? Então você aumenta a desordem, aqui tem uma dispersão da matéria, né? Então a parte entrópica aqui, em geral, é positiva, né? Alguns poucos casos, o solvente, a água, forma uma estrutura muito organizada em torno do soluto e o ΔS acaba sendo negativo, mas na maioria dos casos o ΔS é positivo, o que é bom, né? Lembre-se, o processo ser espontâneo, por ΔG ser negativo, o ΔH tem que ser negativo e o ΔS positivo, né? Esse é o caso que é certeza que o processo é espontâneo. E aqui tem um gráfico da energia de Gibbs em função da concentração do soluto para o processo de dissolução, né? Então, eu acho que a legenda aqui não está aparecendo toda, mas eu vou ler para vocês e também o arquivo vai estar disponível para vocês. Em baixas concentrações de soluto, a dissolução é acompanhada por uma diminuição da energia de Gibbs do sistema, portanto, o processo é espontâneo, que seria esse lado esquerdo aqui, né? Para concentrações baixas de soluto, você adiciona soluto, o soluto se dissolve, a energia de Gibbs diminui. Em concentrações elevadas, a dissolução é acompanhada por aumento da energia de Gibbs, então o processo reverso, a precipitação, é espontâneo, né? Então, a partir desse ponto aqui, quando você adiciona soluto, você aumenta a energia de Gibbs. Então você não favorece a dissolução, mas sim favorece a precipitação, né? A separação do sólido na solução. A concentração de uma solução saturada corresponde ao estado de menor energia de Gibbs em maior temperatura. Bem, o que seria uma solução saturada, né? A solução saturada é uma solução em que o solvente dissolveu a quantidade máxima que ele pode dissolver de soluto, né? Você não tem mais solvente disponível para solubilizar o soluto. E essa quantidade máxima de soluto dissolvido numa solução saturada é chamada de solubilidade do soluto num dado solvente numa dada temperatura. Então, essa figura aqui está representando, né, o soluto aqui para esse quadradinho branco e o solvente aqui nesse frasco, nesse becker. Então, a gente tem três situações diferentes, né? A gente tem uma solução insaturada, quando o solvente ainda pode dissolver mais soluto, né? Uma solução saturada, em que o solvente já dissolveu o máximo que ele podia dissolver de soluto, e uma solução supersaturada, que é uma situação instável, que a gente já passou o ponto de saturação. Eu vou explicar melhor isso nos próximos slides. Então é importante saber que a solubilidade varia com a temperatura, né? A maioria dos sólidos e dos líquidos, quando a gente aumenta a temperatura, aqui no caso a temperatura está aqui no eixo X e a solubilidade aqui no eixo Y, você aumenta a temperatura, a solubilidade do soluto aumenta, né? Aqui está em água, tá? Que está gramas de soluto por 100 gramas de água. Aqui o NaCl praticamente não altera a solubilidade, mas, por exemplo, o nitrato de potássio, a solubilidade aumenta bastante quando vocês aumentam a temperatura. Eu não sei se vocês já fizeram no laboratório, mas uma prática comum também, a gente diminui a temperatura para precipitar um soluto numa solução, né? A gente diminui a temperatura, daí o soluto precipita na solução, daí a gente filtra o soluto, né, o sólido, na mistura. É uma maneira de separar e purificar um soluto numa solução. Aqui a curva de solubilidade para gases. Gases é o contrário. A gente vai discutir isso depois quando falar da lei de Henry. Mas quando aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade dos gases, né? Aqui são todos gases, né? Metano, oxigênio, monóxido de carbono, nitrogênio e hélio. Essa tendência geral aqui para gases é quando aumenta a temperatura, a solubilidade diminui, né? É o contrário de sólidos e líquidos. Claro que isso aí são regras, mas há exceções, né, para esses dois casos aí. Agora eu vou falar um pouco das soluções supersaturadas que eu tinha comentado anteriormente. Em condições especiais é possível solubilizar uma quantidade superior que a determinada pela solubilidade do composto. Nesse caso, obtendo uma solução supersaturada. Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: a gente tem uma situação estável aqui, uma solução saturada, em que o solvente já dissolveu a máxima quantidade de soluto e a gente tem uma quantidade precipitada no fundo da solução. A gente pode, por exemplo, aquecer para aumentar a solubilidade, aqui no caso é o nitrato de potássio, aumentar a solubilidade do nitrato de potássio, daí o solvente consegue dissolver essa quantidade a mais aqui de nitrato de potássio nessa temperatura maior. E a gente pode cuidadosamente resfriar a solução e ter uma situação que é instável, em que a gente tem a quantidade dissolvida de nitrato de potássio maior do que a quantidade normal, digamos assim, que é a solubilidade do soluto no solvente. Essa solução é chamada de solução supersaturada.
Essa solução supersaturada, como eu coloquei anteriormente, é uma situação instável, né? Onde a pequena perturbação provoca a imediata precipitação do soluto. Então aqui está mostrando, né, a solução supersaturada. Às vezes só uma batidinha ou uma arranhada aqui no vidro, você cria um núcleo, um processo de nucleação aqui, só um estímulo qualquer, você já começa o processo de precipitação. E só para finalizar, voltando aqui para o caso da dissolução, né? Esse processo de solução mostra, né? Não mostra, mas faz a gente ter dar uma explicação, digamos assim, para a regra de semelhante dissolve semelhante. Provavelmente vocês já ouviram nos laboratórios de química. O que quer dizer semelhante dissolve semelhante? Semelhante dissolve semelhante significa que solutos que têm um certo tipo de interação vão ser dissolvidos em solventes que têm o mesmo tipo de interação, né? Por exemplo, se a gente tem um soluto em que as moléculas de soluto ou partículas de soluto interagem por ligações de hidrogênio, esses solutos vão ser dissolvidos no solvente que também tem interações de hidrogênio. Que as interações soluto-solvente vão ser próximas ou da mesma magnitude que as interações soluto-soluto. Lembrando que é sempre um cabo de força energético aí, né? Para o soluto se dissolver, o solvente tem que fornecer interações favoráveis, né, para o soluto ser dissolvido na solução, para a gente formar essas novas interações soluto-solvente. Enfim, então a moral desse vídeo é vocês entenderem um pouco, pensar um pouco da parte molecular, microscópica do processo de solução e também entenderem a diferença em solução saturada, supersaturada e insaturada. A gente tem basicamente dois tipos de soluções, a saturada e a insaturada. E a gente tem essa condição especial de solução supersaturada, em que a solução já passou do ponto de saturação, mas de alguma forma especial, né, de uma forma instável, meta-estável, a gente tem que o soluto ainda está todo dissolvido no solvente, né, que uma pequena perturbação você vai causar precipitação do soluto no solvente.